Celebramos histórias de amor e superação. Hoje nós vamos destacar, dentro de uma série de reportagens nessa semana, que é a semana que antecede o Dia das Mães, que o Dia das Mães já é domingo, né? Nós vamos hoje destacar a história de Maria Luísa. Maria Luísa é mãe de Lucas Figueiredo, é um menino de apenas 7 anos. E a matéria é de Abner Caetano, que também retrata mais um exemplo claro do quanto uma mãe se dedica para um filho, histórias que precisa a gente dizer aqui, principalmente nessa semana, para retratar o amor gigantesco que uma mãe tem pelo filho. Vamos ver aqui, ó. Abner Caetano, é você, vamos lá. A mãe Maria Luísa, com sua firmeza, tem um caminho trilhado pelo pequeno Lucas, de apenas 7 anos de idade. Com várias descobertas, mãe de um autista, e exigiu o coração forte e aberto, e repleto de luz e determinação. Como é que foi para você receber o diagnóstico do seu filho, né? E como isso mudou a sua vida? Quando eu soube do diagnóstico de Lucas, né, ele tinha 2 anos, né, e foi muito difícil. No momento, eu não sabia o que era autismo, né. Ele, lá na UFPB ele fazia terapia para o braço, né, que ele tem uma paralisia obstétrica. Aí daí a profissional falou comigo, disse que ele tinha um atraso, né? E esse atraso dele seria autismo, né? Aí eu cheguei em casa muito abalada, botei no YouTube, né, para saber o que era autismo, né? E vi de 14 sintomas, ele tinha 10, né? E eu fiquei em desespero, porque assim que eu descobri, veio a pandemia, né? Passamos 2 anos sem atendimento nenhum, né? Se ele já tinha atraso, ele ficou pior ainda, a gravidade do nível dele aumentou, né? Mais ainda. E foi um choque para mim, tanto para mim quanto com o pai, né? As famílias também. Ficamos muito em desespero, né? Sem saber o que fazer, até porque não tinha atendimento nenhum, né? Para ele. O que você pensou? Pensou em desistir? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Fiquei em contato, né, com a UFPB, né, fiquei em contato. Ela tentou passar uns treinamentos para me fazer em casa, né, como ele não podia sair, né, de casa por conta da pandemia. E daí a gente foi lutar, vim para a FUNAD, né, que tentar conseguir uma vaga, né, que a gente tinha o cadastro e não tinha a vaga, né. E em certo momento conseguimos. Em 2021 conseguimos. Se você puder resumir a sua história em uma palavra, como é que você define? Eu defino que é em muita gratidão a Deus, né, aos profissionais que me deu apoio, né, me ajudou, nunca fez eu desistir, tanto eu quanto o pai dele, né, lutamos muito, né, porque na pandemia não foi muito fácil, né, descobrir, principalmente uma criança autista, né, hoje ele é nível 3 de suporte, e nunca desisti do seu objetivo, principalmente para ele e o desenvolvimento dele. Qual a mensagem que você deixa nesse Dia das Mães? As mães que estão descobrindo agora há pouco, não desista. Hoje vão ter muitos atendimentos especializados para criança autista e o que eu desejo é tudo de bom, que não desista do seu filho nesse momento tão difícil, né? De muitas e muitas evoluções nesse momento do Dia das Mães. E que sempre tem um amor e carinho com eles, né, e paciência. Mais que uma instituição, a FUNAD é um lar de acolhimento, escuta e desenvolvimento para pessoas com deficiência e seus familiares. 26 quilos. Tá aí. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem a última matéria da série. E a gente faz questão de sempre ressaltar esses exemplos, né? Para ressaltar o amor de mãe, para ressaltar o papel da mãe na família.
para ressaltar, inclusive, para essa juventude de hoje que, às vezes, fica menosprezando o amor de mãe. Eu tenho falado ao longo desses dias, de segunda para cá, inclusive minha experiência como filho, né? Que a gente só entende o que é uma mãe depois que você é pai. Aí você tem sua esposa, que é mãe dos seus filhos, aí você percebe o quanto a sua mãe foi importante na sua vida. E a juventude de hoje, ela está uma juventude desgarrada da família, né? Há toda uma propaganda para destruir a família que é a célula master da mater, né? É a célula mais importante. Quer destruir uma sociedade, destrua a família. Quer atingir a família, tente destruir a mãe, o papel de mãe. Isso tudo está um processo em prática, isso aí. Então, quanto mais a gente tiver gente que defende família, que defende o papel da mãe, que ressalta esse amor, e eu todo dia aqui eu uso meus exemplos como filho. Eu já fui jovem, eu vou completar sábado 52 anos de idade. Eu já fui jovem, já fui lá 16, 17 anos, na minha época de rebeldia, onde eu prestigiava mais os de fora do que a minha família, a minha mãe e meu pai. Não, meus amigos estão lá fora, vocês são inimigos. A gente acha que o pai e a mãe é inimigo, porque o pai e a mãe são aqueles que dizem não. E os de fora só dizem sim. E no final das contas, quando você cai numa derrocada, os de fora correm todos, né? Os abutres, eles abandonam rápido a luta, né? E só escapava meu pai e minha mãe. Vem cá, neguinho. É você que a gente tem que amparar. Eu tenho 52 anos, mas toda semana minha mãe tem que ligar para mim para perguntar como é que tu tá. Ela toda semana pergunta uma coisa só, não muda. Às vezes eu fico me pensando, por que minha mãe toda semana liga para mim para perguntar a mesma coisa? E a gente, depois de velho, eu não sou velho, sou novo ainda, você vai entender o que é isso. E aí, como é que tu tá? Como é que tá os meninos, meus netos? Ela pergunta como é que eu tô, como estão meus netos, como está minha esposa, se eu estou bem, e ela pergunta se eu estou bem umas 10 vezes, toda ligação. Mas é um negócio, não é um negócio chato a mãe perguntar a mesma coisa? Não, isso tem um sentido que você que é jovem talvez não entenda isso ainda. Você só vai entender lá na frente. Por que é que a mãe da gente toda a vida pergunta a mesma coisa? Isso é a radicalização do amor. É a profundidade da paixão, uma paixão inexplicável. Então, pensa sobre isso e a gente tem que voltar a catequizar os jovens que estão desgarrados da família, estão num mundo completamente diferente, desconectado da realidade. E talvez quando você acordar seja tarde. Então é bom a gente acordar agora. É isso que cada matéria dessa serve para me inspirar enquanto homem, enquanto pai, enquanto filho, a poder comentar assuntos que quando eu vou olhar nas redes sociais, você falou uma coisa hoje muito interessante. Então é sinal que o que eu estou falando aqui está surtindo efeito. Quando esse sinal é dado, é sinal que a gente está no caminho certo, né? Então fica mais esse exemplo de mãe. E para você, mamãe, um beijo, e essas histórias nos motivam muito a acreditar que nem tudo está perdido e que a gente pode resgatar valores que lá na minha época eram valores tão importantes e que eu talvez não tenha aproveitado tanto, e depois você vai perceber o quanto perdeu tempo, né? Vamos lá. Hoje é quinta-feira, é dia de consultório